Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre alguns casos criminosos que aconteceram nos Estados Unidos em véspera de Halloween. Claro, né, a gente está se aproximando no dia de Halloween, não é? E eu trouxe essa história aqui, comemoração ao Halloween, para te contar esses casos bizarros e macabros que aconteceram durante esta data. Para quem não sabe, Halloween é o evento de comemoração, onde as pessoas acabam se fantasiando para pedir doces e travessuras, que é bastante comum nos Estados Unidos. E é claro, essa história acabaram se passando, né, para outros países, inclusive o Brasil. Mas é claro, nem tudo é tão bom assim como uma festa em festival. Realmente há vários crimes que aconteceram durante esses períodos de Halloween. Eu vou contar alguns deles aqui para você hoje. É claro, não é todas as histórias vão dar trabalho de fazer, então eu peço que você já deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Então vamos falar aqui sobre esses casos que aconteceram nos Estados Unidos na noite de Halloween. Bora lá. No Halloween de 2004, aconteceu um dos crimes que pararam os Estados Unidos. Durante 31 de outubro, a data que o Halloween se passava, um assassinato macabro de duas pessoas que dividiam um quarto. Duas colegas de quarto, que no caso era Adriane Zogni e Leslie Mizarra, que elas meio que compartilhavam o quarto, e numa noite elas acabaram dormindo, não é, normalmente, e alguém esperava do lado de fora da sua casa. Alguém que estava totalmente coberto e fumava, só que elas não perceberam a princípio, elas simplesmente entraram depois da noite de Halloween e foram dormir. O que elas não esperavam é que essa pessoa acabaria invadindo a casa delas e matando as duas. Simplesmente havia outra moça que também dividia o quarto, só que uma parte diferente, que viu os gritos e barulhos de móveis quebrando. Ela ligou para a polícia e entre todo esse furdunço que a polícia acabou prendendo Eric Cooper, culpado pelo assassinato dessas duas jovens. Elas acabaram morrendo brutalmente, sendo assassinadas a facadas, ambas foram mortas a facadas, e meio que ele foi preso. Ele pegou o teste de DNA que era ser feito para comprovação, e depois das suas acusações, meio que a polícia conseguiu comprovar que ele de fato era o assassino, e pela sua colaboração por desvendar quem é que a se acusar, se próprio se acusar no caso, ele meio que renovaram a pena dele, que seria a pena de morte, e atualmente ele cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos. Porém, este daqui foi um dos crimes mais macabros que aconteceram nos Estados Unidos, e até agora a polícia não sabe, ele não revelou o motivo porque ele matou essas duas jovens da noite de Halloween, mas o assassinato delas foi incrivelmente brutal, já que ele conseguiu matar as duas enquanto elas gritavam dentro do quarto. Halloween de 1998. Carl Jackson era um rapaz que estava levando sua namorada para pegar o filho dela, que estava numa festa de Halloween. E quando eles estavam indo, era em Nova York e era na região do Bronx. Só que quando eles foram para lá, alguns jovens, adolescentes estavam mascarados, que começaram a jogar ovos e meio que alvejar ovos no carro do Jackson. Quando ele chegou lá, né, ele saiu do carro para brigar com essas crianças, uma delas estava armada, que no caso era Kurt Stingler, que ele estava armado. Quando Jackson entrou no seu carro, Kurt tirou a sua arma e deu um tiro na cabeça de Jackson, que acabou morrendo no local. Curiosamente, devido a isso, os Estados Unidos proibiu, na parte de Nova York, que as crianças acabassem jogando ovos nos carros em véspera de Halloween. E isso devido a esse assassinato que aconteceu, que simplesmente chocou todo mundo pelo simples fato dele ter meio que agido para pararem de jogar ovos no seu carro que ele estava passando. E obviamente ele acabou sendo assassinado por este motivo. O casal Ronald Winslow e Elizabeth Bledsoe simplesmente estavam nessa casa quando simplesmente algo acontece. Depois de algumas mais horas, né, depois de alguns dias depois do Halloween, os seus vizinhos começam a notar algo estranho. Seus vizinhos não saíram da casa daquela de dia. Quando eles foram verificar, eles encontraram o corpo do casal assassinado na sala de casa. Eles não conseguiram, simplesmente foi um choque enorme para o pessoal que eram seus vizinhos, que normalmente estranharam não eles terem saído de casa depois da véspera de Halloween, e foram encontrados os corpos deles na sala. A perícia concluiu que eles foram brutalmente torturados e espancados, já que todo o corpo deles estava totalmente ensanguentado, do casal estava totalmente ensanguentado, mas eles morreram com 2 tiros na cabeça ambos. Foi contatado, não é, que
através do DNA, eles encontraram que Son of Sam, ou o filho de Sam, foi responsável por matar esse casal. Alega-se que ele estava interligado com uma seita satânica e que eles escolheram aquele casal em noite de Halloween para acabar matando eles e participarem de seu ritual. Sendo assim um sacrifício para esse ritual satânico que eles faziam, o casal acabou sendo torturado e brutalmente assassinado durante a noite de Halloween. O assassinato de Nima Lizzie, de 19 meses, realmente é um caso que chocou os Estados Unidos. Ela era uma bebê que estava com seus pais e simplesmente todos estavam se preparando para dormir depois da noite de Halloween. Foi quando simplesmente no dia seguinte eles acabaram percebendo que o seu bebê não estava mais no berço. Realmente é algo bizarro, porque a casa em si não se demonstrou que estava extremamente arrombada. Logo, o assassino e o sequestrador já estavam ali dentro daquela casa, só esperando o momento dos pais dormirem para assumir com a criança. Realmente é algo assustador e macabro. Durante meses, os Estados Unidos mobilizou várias buscas para encontrar Nima, que no caso ela tinha 19 meses. E é claro, eles não conseguiram encontrar nada sem êxito. Até um grupo de crianças que estava brincando num terreno baldio, eles acabaram entrando numa casa abandonada, encontrando uma geladeira. Dentro dessa geladeira tinha um cheiro muito forte. Eles acabaram encontrando o corpo de Nima, meio que estado de decomposição dentro daquela geladeira. A polícia contatou e eles atualmente descobrem que é realmente um mistério que envolve esse caso nos Estados Unidos sobre essa suposta assassina, mas que também está relacionado com outro caso similar a esse, que no caso é o assassinato, quase o assassinato das irmãs gêmeas Tina e Maria Kapker, que no caso eram duas irmãs gêmeas e elas meio que foram atraídas pela sua antiga babá, Jacqueline Hunch-Derox, que no caso ela foi meio que ela atraiu as meninas para esse terreno onde estava essa casa baldia, e ela meio que prendeu elas dentro da geladeira para tentar matá-las. Maria acabou morrendo sufocada dentro da geladeira, mas Tina acabou fugindo e meio que conseguiu sobreviver daquela maníaca que tentou matar ela dentro daquela casa. Traumatizada com aquilo, meio que ela confessou de fato quem era a assassina, conseguiu identificá-la, mas por falta de provas eles não conseguiram comprovar que Jacqueline tivesse matado essa mesma a criança em si, e ela meio que foi inocentada. Depois de um tempo, Nima morreu nessa mesma geladeira que estava naquela mesma casa, de novo numa outra noite de Halloween. E é claro, Jacqueline não foi encontrada e também não foi encontrada nenhuma prova de que ela estava naquele local durante o assassinato daquelas duas jovens, mas Tina acabou meio que ficou traumatizada, comprovando que ela era a assassina. Mesmo assim ela foi inocentada e Maria, sua irmã gêmea, acabou morrendo naquele local, na noite de Halloween. E é claro, não é? Se você gostou desse vídeo, esses daqui são alguns casos de Halloween que eu trouxe pra você, não é? Casos esses que aconteceram bastante antigos, mas que são casos que aconteceram justamente em noite de Halloween. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e tchau.